Olá pessoal, tá? Vamos para a segunda questão, tá? E aí na segunda questão, continuando as questões de cálculo, a gente tem o seguinte. Questão 13, questão do Enem 2013, né? Vamos ver quais são os conceitos que a gente precisa trabalhar aí. A questão não é difícil, certo? E ela diz o seguinte, vamos ler a questão aqui. Ela fala, o brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais susceptíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23, mol a menos 1, para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades diárias, né? Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui na questão, né, é importante a gente perceber as informações que a questão fornece e como a gente pode fazer para resolver a questão, né? A gente vai trabalhar com valores, com unidades e basicamente é um assunto em que o que interessa para você é converter uma unidade na outra, né? Então, primeiro, nessa questão, diferentemente do que a gente fez na questão anterior, a gente vai ter que usar a constante de Avogadro porque ele pede a quantidade de quê? De átomos. Então, ele deixa bem claro aí, ó, qual é a quantidade mínima diária de átomos. Então, ele pergunta quantos átomos. Se ele pergunta quantos átomos, esse é o comando, né? Então, eu preciso saber a quantidade de átomos. Então, o que é que ele quer? Achar a quantidade de átomos. Então, ó, qual é a pergunta? X o quê? Átomos. Isso é o que ele quer, X átomos, tá? De quem? De cálcio, certo? Mas como é que a gente vai achar e como é que a gente vai determinar essa quantidade de átomos de cálcio? Primeiro, eu preciso saber quanto de cálcio eu tenho. O consumo de cálcio, vocês percebem que é 40 mg de cálcio por dia, mas a quantidade recomendada é o quê? É o dobro. Então, qual é a quantidade de cálcio recomendada diariamente? Ó, a quantidade recomendada, como é o dobro, a gente vai considerar 1000 miligramas de quê? De cálcio. Se a gente tem 1000 miligramas de cálcio, esses 1000 miligramas de cálcio vão corresponder a quê? A 1 grama. Então eu vou ter que pegar 1000 miligramas, converter de miligrama para quê? Para grama. E a gente sabe que essa conversão ela é feita dividindo por quanto? Por 1000, né? E por que eu tenho que fazer essa conversão? Porque a massa molar está sendo dada em quê? Em grama. Então o que é que a gente tem? Faço a relação, acho que 1 grama, eu passo a ter 1 grama de quê? De cálcio, e esse grama de cálcio vai ter que ser convertido para a quantidade de átomos. E para isso eu vou usar o quê? Tanto a massa molar quanto a constante de quê? De Avogadro. É simples, pessoal. Cálcio são 40 gramas por quem? Por mol. E um mol contém quantos átomos? 6 vezes 10 elevado a quanto? A 23. Então a gente vai pegar esses dois valores e a gente vai estabelecer a seguinte relação. Qual é a relação? 40 gramas de cálcio, que corresponde a 1 mol, apresenta que quantidade de átomos? 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Átomos. De quem? De cálcio. Certo? Se 40 gramas apresenta 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, qual é a massa que eu tenho? 1 grama. Se é 1 grama de cálcio, 1 grama de cálcio vai corresponder a quanto? A X átomos de quem? De cálcio. E esse valor de X vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por quanto? Por 40. Se você quiser trabalhar com notação, né, para fazer a conta de maneira mais simples, como é que a gente faria? 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 4, vezes 10 elevado a 1. Quanto é que vai dar isso? 6 por 4 é a mesma coisa que 3 sobre o quê? Sobre 2, que vai dar um valor igual a 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a 22, certo? Átomos de quem? De cálcio. Tá? Átomos de cálcio. Tranquilo, questão simples, questão com aplicação direta, né? Só para vocês entenderem que o Enem não é esse bicho-papão todo. Ok, pessoal, tá? Eu acho que é uma questão de média para fácil, certo? Complexidade, tá bom? Tá? Vamos para a próxima agora? Beleza?